Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Estudos Organizacionais. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as principais características da administração por objetivos e a hierarquia desses objetivos. Antônio Lobosco, professor. Veste camisa roxa e calça escura. No estúdio da Univesp, ele manuseia um dispositivo sobre o púlpito para controlar a apresentação de slides. O primeiro exibe o nome da disciplina e o tema da aula, principais características da administração, objetivos e a hierarquia dos objetivos. Como nós vimos na aula passada, nós acompanhamos que a administração por objetivos surge nos estudos de Peter Drucker e na publicação do livro dele de 1954 sobre as práticas de gerenciamento da organização. Nós vimos também que para implementar a administração por objetivo é necessário o apoio e comprometimento da alta administração, a cuidadosa atenção de estabelecimento das tarefas-chave do negócio, dos participantes e dos padrões de desempenho, a definição realista dos objetivos lucrativos e que sejam alcançáveis e mensuráveis pela empresa, uma participação verdadeira de todos os níveis nos objetivos estabelecidos e o espírito de equipe, e evitar o excesso de trabalho burocrático e a manutenção de entusiasmo e dos sistemas. No slide Administração por Objetivos, surgimento, um retrato de Peter Drucker, homem branco, idoso e calvo. Depois, imagem da capa do livro, The Practice of Management. Na legenda, a fonte, administradores.com. No slide Implementação da Administração por Objetivos, os tópicos citados pelo professor estão em retângulos azuis interligados por setas amarelas. Nós vimos que a APO é a sugestão para a prática do processo administrativo, das funções do administrador, planejar, dirigir, organizar e controlar. E para isso é fundamental a participação da direção, gerência, supervisão e funcionários. Vimos que a administração por objetivo é um processo de entendimento do planejamento organizacional, de maneira que todos na empresa, desde o presidente até o funcionário subalterno, todos eles têm que saber os objetivos que cada um deles tem perante os objetivos organizacionais. Agora nós chegamos nas características da administração por objetivo. A primeira delas é estabelecimento conjunto de objetivos entre os gerentes e seus subordinados. Então, vejam, novamente a gente começa a enxergar a parte da democracia dentro das organizações. Então, os objetivos da empresa são tratados entre os gerentes e os seus subordinados, entre a diretoria e os seus gerentes e os seus subordinados. Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou setor. Então, cada departamento, cada área tem que ter um objetivo dentro do objetivo maior organizacional. A interligação desses objetivos intradepartamentos. Então, novamente, a gente vê que a empresa tem que funcionar como um sistema, né? Em sinergia, tudo funcionando direitinho. Elaboração dos planos operacionais com ênfase no controle, ou seja, nós planejamos, nós temos que controlar para ver se estamos alcançando os objetivos. Quando nós vimos as funções do administrador, nós falamos que planejamento e controle andam lado a lado. Então, você planejou, você precisa controlar. Essa é uma característica da administração por objetivo. Contínua avaliação, revisão e reciclagem de planos. Essa reciclagem de planos, a todo momento eu preciso rever esses planos e se tiver que substituí-los, substituir por planos mais audaciosos, né? Participação ativa da chefia na estimulação de envolvimento dos subordinados. Então, o seu supervisor tem que fazer com que você se engaje, vista a camisa da empresa. Agora, existem 4 fases do processo da APO. A primeira delas, para que essa administração por objetivo dê resultado, primeiro eu tenho que estabelecer metas e objetivos organizacionais. Essas metas e objetivos precisam ser desafiadores,
justos e consistentes. Os objetivos devem ser postos por escrito para que possam ser acompanhados. Então, não pode mais só passar para o funcionário que deve ser proposto quais são os objetivos. Tem que estar escrito, tem que estar documentado. E com o avanço da tecnologia, com o surgimento dos computadores e com o passar do tempo a inserção de sistemas de informação, isso passa a ser um elemento que pode ser feito via computador e isso tudo fica armazenado. O desenvolvimento do plano de ação. Então, esse plano de ação são as afirmativas de ação para os objetivos estabelecidos de forma participativa, concluindo a fase de planejamento da APO. Então, esse plano de ação é o que cada um vai fazer, qual é a tarefa de cada um dos membros da organização, qual é a tarefa de cada funcionário, de cada gestor. Isso tudo vai estar no plano de ação. Quando vai ter que cumprir e como cumprir. A próxima fase é uma revisão periódica, ou seja, você planejou, precisa controlar, como a gente tem abordado, né? É o monitoramento do desempenho por meio de reuniões entre o gerente e o seu pessoal. Eles presumem mais ou menos um intervalo de 3, 6 e 9 meses para essa validação, para alteração ou revisão dos objetivos. Então vejam, a partir daqui, a gente começa a imaginar que quando nós vamos fazer o monitoramento do planejamento, eu preciso fazer reuniões e mostrar o resultado para cada um. Então, ao longo do ano, nós vamos apresentando aspectos que denotam para o funcionário se ele está atingindo os objetivos dele ou não. Acontece também o processo de avaliação de desempenho, que é verificação depois de um período, e esse período geralmente de um ano, para ver se o que foi previsto foi realizado. Então agora chega o momento de colocarmos na mesa todo mundo e mostrar, olha, o objetivo era esse, foi atingido ou não. Quando a gente consegue enxergar isso de forma plena, fica fácil, né, quando a gente vê esses aspectos. Mas para a gente mostrar de um elemento fácil, imagine as vendas previstas para um ano. Então, nós podemos determinar a venda para um vendedor, estipular uma meta e, ao longo dos meses, verificar se ele está cumprindo ou não a meta. E, no final do ano, mostrar para ele todo o resultado de cumprimento ou não das metas estabelecidas para ele. Então, isso é um grande avanço, porque, a partir de então, a gente controlava a empresa de diversas formas, mas agora a gente começa a controlar ela de uma maneira muito mais eficiente e eficaz em direção aos objetivos que a organização traçou há um ano atrás, né? E vai acompanhando dia após dia. Aí depois nós podemos traçar os objetivos para daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, a administração por objetivos é isso, é determinar objetivos e alcançá-los, não importando uma série de aspectos internos de preocupação, além do que os objetivos empresariais. As vantagens da APO. Primeiro, atenção às principais áreas da organização. Então, eu vou dar atenção àquelas que realmente são importantes. Finanças, marketing, vendas, produção. Identifica o progresso das áreas problemas em direção aos objetivos. Então, eu tenho alguma área problemática? Qual é ela? Eu consigo descobrir isso antes de ter o problema lá na frente. Melhora o controle da informação e dos padrões de desempenho. Conduz a uma estrutura organizacional dinâmica, especificando a responsabilidade de cada um perante os objetivos organizacionais. Identifica quais são as mudanças necessárias e está sempre em busca da melhoria contínua dos resultados. Identifica a necessidade de treinamento e propicia um ambiente de crescimento pessoal e de autodisciplina. Se alguém não está cumprindo as metas, por que não está cumprindo as metas? Então, de repente, eu vou providenciar um treinamento para uma equipe, para um funcionário ou para um grupo de funcionários. Melhora os sistemas de avaliação e a criação de procedimentos mais equitativos, mais igualitários, de planos de recompensas e promoções. Melhora a comunicação e os relacionamentos entre todos da organização
e vai encorajar a motivação para o aperfeiçoamento desse desenvolvimento, desse desempenho individual. Agora vamos falar sobre a hierarquia dos objetivos, né? Cada um dos objetivos ele tem que ser hierarquizado dentro da organização. Os objetivos, então, eles devem ser mensuráveis, eu tenho que conseguir medi-los. Eles têm que ser realistas, têm que ser pensados para que se alcance. Têm que ser desafiadores, têm que ser definidos no tempo, precisam ser relevantes e motivadores. A hierarquia dos objetivos, eles são determinados em 3 níveis de objetivos organizacionais: estratégico, tático e operacional. Novo slide com o título Hierarquia dos Objetivos e esquema em forma de pirâmide, dividida em 3 partes. O topo, pintado de rosa, é relacionado ao estratégico. O meio, em azul, representa o tático. E a base cinza é o nível operacional. Ao lado, textos relacionados aos níveis da pirâmide que serão lidos pelo docente. Aí nós voltamos naquela nossa pirâmide organizacional, em que nós temos os níveis dentro da organização. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Qual seria um objetivo do nível estratégico? Estabelecer os objetivos de longo prazo para toda a organização. Então isso está na cúpula da empresa, né? O topo vai determinar os objetivos futuros. Nas aulas anteriores nós falamos, né? Como será o carro daqui 10, 15, 20 anos? Qual vai ser o combustível a ser utilizado? Isso tem que estar sendo determinado, esses objetivos, lá no topo da organização, visando o planejamento estratégico de futuro. Nós temos também, na hierarquia dos objetivos, os objetivos táticos. Esses objetivos são de médio prazo, chegam a alcançar de 4 a 10 anos, por exemplo. Então, vai determinar a alocação de recursos, coordenação desses recursos, vai decidir os produtos e serviços que vão ser produzidos em médio prazo. Tudo quando a gente faz de produto, ele não fica pronto de uma hora para outra, ele precisa de uma série de estudos, desenvolvimento desse produto ou serviço. Para você chegar, por exemplo, num computador, você deve fazer protótipos, você deve fazer testes, você precisa analisar o mercado, fazer pesquisas de mercado. E muitas vezes isso demora 3 anos, 4 anos, até se consolidar um produto ou serviço. Então, tem que se estabelecer quais são os objetivos táticos. Entrar num novo mercado, atender uma nova parcela de clientes, tudo isso é determinado na média, tá? No nível médio, no nível tático. Isso juntamente com o nível estratégico, tá? E o operacional é o dia a dia, é aquele que determina as ações operacionais de curto prazo. Então, eu também tenho que ver quais são os objetivos de curto prazo da organização. Eu vou ter que coordenar a execução das tarefas de cada um, eu vou ter que analisar o que eu tenho que cumprir nesse curto prazo, o que eu tenho de treinamento de curto prazo, de 6 meses a 1 ano, o que eu tenho de dívidas de 6 meses a 1 ano, se eu preciso contratar ou demitir funcionários de 6 meses a 1 ano. Agora, essa hierarquia de longo, médio prazo e curto prazo também depende do tamanho da organização. Se é uma organização pequena, esses objetivos eles vão ser diminuídos os anos. Por exemplo, se a gente fala sobre uma padaria, o operacional dela é de 6 meses a 1 ano. Ela tem que ver as dívidas de curto prazo. O tático, lançamento de produtos, de 2 a 3, 4 anos, né? Lançar um novo produto lá dentro da padaria. E um estratégico até uns 5 anos, então os rumos dela. Então, quanto menor o negócio, provavelmente a divisão desse curto, médio e longo prazo seja diferente. Uma Petrobras, ela faz o planejamento estratégico dela para 20 anos para frente, pensando em novos combustíveis, em novas tecnologias. Para o tático, de 5 a 10 anos. E para o operacional, de 1 a 2 anos. Então, vejam que dependendo do tamanho da organização, a hierarquia dos objetivos e o tempo de cada um desses objetivos vai ser diferente.
Bom, chegamos ao final dessa nossa aula. Não deixem de fazer os nossos quizzes sobre a aula, sobre a nossa semana de aula. Não deixem de fazer as nossas leituras do material base, do material complementar, que a gente sempre disponibiliza, o Revisitando Conhecimentos. E aguardo vocês para a nossa próxima aula. Um abraço a todos. Obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Teles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Thaís Rosa. Revisão Keiko Trida. Consultoria Lara Souto. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo. univesptv.com.br